Oi, eu sou a Pichu e nessa aula de número 8 do Super Intensivo de Férias do CPSEX, a gente vai continuar o estudo das equações trigonométricas que a gente começou na aula anterior. Vamos começar resolvendo esse exercício de número 1, que é um pouco diferente dos que a gente estava resolvendo na aula anterior. Ele fala o seguinte: resolva a equação seno de x menos π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2 para x pertencente aos reais. Então, o primeiro passo é resolver essa equação. Reparem que não tem muito que a gente mexer aqui do lado de fora do seno. O que a gente vai ter que estudar é o que está dentro desse parênteses, que essa é a diferença dos exercícios que a gente viu na aula passada. Então, o ângulo que tem seno raiz de 3 sobre 2 é os 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Então, o que a gente vai fazer é igualar tudo que está dentro desse parênteses a π sobre 3. Então, x menos π sobre 3 tem que ser igual a π sobre 3. Passando esse menos π sobre 3 para o lado direito, com sinal positivo, a gente tem x é igual a π sobre 3 mais π sobre 3, então x é igual a 2π sobre 3. Então, o que a gente fez foi igualar esse ângulo, que está aqui no parênteses, dado no enunciado, a π sobre 3. Então, a 60 graus a gente igualou. Porém, além dos 60 graus, que tem seno raiz de 3 sobre 2, que é o que o exercício está pedindo, além dos 60, a gente tem um outro ângulo aqui no segundo quadrante, que também vai ter essa altura de raiz de 3 sobre 2, então o mesmo seno de raiz de 3 sobre 2 positivo, só que ele vai ser um outro ângulo localizado aqui no segundo quadrante. E para fazer esse cálculo, para a gente achar esse ângulo, a gente vai usar também esse valor que está aqui dentro do parênteses, só que agora ele vai ter que ser 180 menos 60. Então, para achar no primeiro quadrante, é só fazer direto igual a 60. E para o segundo quadrante, a gente tem que girar aqui no sentido horário, por isso negativo. Então, 180 menos, porque a gente está girando ao contrário, no sentido horário, 180 menos 60, que aí os dois vão ter a mesma altura de raiz de 3 sobre 2. Escrevendo isso, a gente tem x menos π sobre 3, que é o que está dentro do parênteses, é igual a π menos π sobre 3. Esse menos π sobre 3 tem dos dois lados, então eu posso cortar ele. E aí a gente tem que o x é igual a π. Próximo passo é identificar esses arcos que a gente achou dentro do ciclo trigonométrico. A gente achou o 2π sobre 3, que ele fica no segundo quadrante, é o equivalente a 120 graus. E a gente também achou o x valendo π. O π é o 180 graus, ele fica aqui em cima do eixo x, certo? Então, esses são os nossos dois ângulos. Para finalizar, vamos considerar o intervalo que o exercício deu para a gente, que é o x dentro dos reais, para escrever nossa resposta final. A gente vai escrever que a solução é que o x pertence aos reais, tal que o x é igual a 2π sobre 3, que é a nossa primeira resposta, 2π sobre 3, mais 2kπ. O 2π é das múltiplas voltas e o k considera essas várias voltas, certo? Então, além do 120 propriamente dito, todas as voltas que batem nesse mesmo ângulo também valem como resultado, porque o meu x não está limitado aqui, ele vale qualquer valor dentro dos reais. E além desse 2π sobre 3 e as múltiplas voltas dele, a gente também tem a resposta de π, 180 graus, então a gente também vai escrever ela. Então, x é igual a 180, x é igual a π, mais o 2kπ também considerando as várias voltas, com o k pertencendo aos inteiros. Então, ele pode ser tanto números positivos quanto os negativos. E essa é a resposta final do exercício. Exercício número 2. Resolva a equação cosseno quadrado de x mais cosseno de x igual a zero para x pertencente aos reais. Então, o primeiro passo é resolver a equação. Cosseno quadrado de x mais cosseno de x é igual a zero, a gente consegue ver que ele tem um termo em comum aqui, o cosseno de x. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Colocando o cosseno de x em evidência, nesse primeiro termo sobra um cosseno de x e no segundo termo, número 1.
E quando a gente tem uma multiplicação, uma coisa multiplicada a outra que dê zero, ou a primeira parte é zero, ou a segunda parte, cosseno de x mais 1 é igual a zero. Nessa primeira, cosseno de x é igual a zero, já está resolvida, não tem mais o que mexer aqui. Nessa aqui do lado direito, a gente pode passar o 1 para o lado de lá, negativo, e o cosseno de x é igual a menos 1. Vamos identificar quais são esses ângulos no ciclo trigonométrico. Qual é o ângulo que tem cosseno valendo zero? Então, o cosseno está aqui no eixo x. Para o lado direito são os valores positivos, para o lado esquerdo são os valores negativos. Os ângulos que vão ter cosseno igual a zero são os que não estão nem para a direita nem para a esquerda, vão ser os que estão em cima do eixo y, que no caso são dois ângulos. O π sobre 2 radianos, ou 90 graus, e o 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. Então, aqui a gente tem duas possibilidades de resposta. Para essa outra parte, cosseno de x igual a menos 1, o ângulo que tem cosseno valendo menos 1 é o ângulo que está nessa posição, que é o 180 graus, ou π radianos. Então, aqui o meu x vale π. Terceiro passo, a gente vai olhar o intervalo que o exercício deu, que é x pertencente aos reais, então o meu ângulo tem que estar dentro do número dos reais. E para escrever a resposta completa, como o meu x não tem limite, ele qualquer valor dentro dos reais, a gente tem que lembrar de colocar essa parte de 2κπ, para considerar todas as voltas possíveis. Então, a gente escreve que a solução é igual x pertencente aos reais, tal que o x é igual essa primeira resposta, π sobre 2, mais 2κπ, considerando todas as voltas, sendo que o k ele pertence aos inteiros. Ou então, o meu x pode ser 3π sobre 2, que é essa resposta aqui de baixo, e também considerando as múltiplas voltas, então mais 2κπ. Ou então, o meu x pode ser π mais 2κπ, também considerando essas voltas. Um outro jeito de escrever é dessa outra forma aqui. Por quê que eu tenho outro jeito? Porque entre o π sobre 2 e o 3π sobre 2, eu posso escrever, como nessa primeira resposta, ele isoladamente e mais 2κπ, girando uma volta completa. Então, a partir dele, eu posso ficar girando uma volta completa. E também o ângulo de baixo, 3π sobre 2, e dar voltas completas. Ou então, eu posso, a partir do π sobre 2, girar κπ. Reparem que aqui não tem o 2κπ, o 2π de uma volta, ele tem só o π, que é de meia volta. Então, a partir do π sobre 2, então, eu estou aqui no π sobre 2, eu vou girar π, vou girar meia volta. Então, daqui, eu giro meia volta. Depois, meia volta de novo, meia volta de novo. Então, com essa informação de girar meia volta, eu já consigo incluir todos os meus resultados de 3π sobre 2 e as múltiplas voltas dele. Então, daria para escrever dessa forma, juntando esses dois pontos pelo fato de estar girando meia volta. E essa parte aqui de o x valendo π e dando voltas completas, não dá para incluir aqui, porque se a gente fizesse de girando 90 em 90, esse ângulo aqui ele não pode entrar. Então, não daria certo se a gente girasse de 90 em 90, tem que ser de 180 em 180 mesmo. E aí, escrever o π e as múltiplas voltas dele de uma forma separada. Então, essas são as duas opções para a gente escrever como resposta final para esse exercício número 2. Exercício número 3. Resolva a equação 2 cosseno quadrado de x é igual a 1 menos seno de x para x pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Então, o x tem que estar aqui na primeira volta. Muito bem. Primeiro passo é resolver a equação. Então, eu copiei ela aqui. 2 vezes cosseno quadrado de x é igual a 1 menos seno de x. E o primeiro problema que, olhando assim, a gente pode encontrar é que está misturado seno e cosseno. E assim fica um pouco complicado da gente resolver. Então, a gente pode usar uma estratégia para tirar um desses
ficar ou só com o seno ou só com o cosseno. Nesse caso, a gente pode usar a relação fundamental da trigonometria, que é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1, porque a gente está vendo que tem um cosseno quadrado de x aqui, então a gente pode substituir ele. Então, a gente vai isolar esse cosseno quadrado de x, passando o seno quadrado de x para o outro lado com o sinal negativo. Então, em vez de escrever cosseno quadrado de x aqui, eu vou escrever 1 menos seno quadrado de x. Substituindo aqui, o 2 vem multiplicando tudo isso, então é necessário um parênteses aqui. E 1 menos seno de x, só copiei. Depois, a gente pode fazer uma distributiva aqui. Então, 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes seno quadrado de x, 2 seno quadrado de x, mantive desse lado 1 menos seno de x. E aí, passando tudo para o lado direito aqui, a gente vai ter o 2 seno quadrado de x, esse seno de x que estava negativo, passou para esse lado positivo, o 2 já estava positivo e passa esse 1 para o outro lado negativo e igual a 0. Dá para juntar esse 2 com esse menos 1, 2 menos 1 é 1. E aí, aqui, a gente tem uma equação de segundo grau. A gente tem um seno ao quadrado aqui e um seno sem estar ao quadrado e um termo independente. Então, a gente pode usar a mesma resolução, o mesmo raciocínio que a gente usa para uma equação de segundo grau, usando Bhaskara. Então, o seno de x, ele vai ser menos b, o meu b vale 1, que é quem vem multiplicando o seno de x. Então, menos b, menos 1, mais ou menos raiz de delta, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, então, 1 ao quadrado menos 4a. O a é quem está multiplicando o seno quadrado, que é o menos 2, e o c vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a. 2 vezes o a é o menos 2. Então, resolvendo essa conta daqui, aqui dentro do parênteses, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 2, menos com menos é mais, então 4 vezes 2 é 8, então 8 positivo, com esse 1 que estava aqui, 9. E aqui no denominador, 2 vezes menos 2 é menos 4. E aqui, para não ficar muito sinal de menos, a gente pode inverter o sinal de todo mundo. Então, o menos 1 fica 1 positivo, o 4 negativo fica 4 positivo, e o raiz de 9 é 3. E aqui antes era mais ou menos, a gente inverte menos mais. Então, aqui dessa parte, a gente tem duas possibilidades para o seno de x. A primeira é quando o sinal é negativo aqui, e a segunda é quando o sinal é positivo. Então, a primeira, com o sinal negativo, 1 menos 3 dividido por 4. 1 menos 3 é menos 2. E simplificando essa fração, a gente tem que o seno de x é menos meio. E a outra possibilidade é sendo o sinal de mais aqui. 1 mais 3 é 4, e 4 dividido por 4 é 1. Então, ou o nosso seno de x é menos 1 sobre 2, ou o seno de x é igual a 1. Ok, então temos essas duas possibilidades, e depois de já ter resolvido a equação, o nosso próximo passo é identificar esses arcos no ciclo trigonométrico. Então, aqui temos o ciclo trigonométrico, e qual é o ângulo que tem seno menos meio? Então, quem tem seno meio, com sinal positivo, é o 30 graus. Para achar quem tem seno menos meio, a gente vai achar os simétricos do 30, e para ter seno de valor negativo, como o seno está no eixo y, a gente vai olhar os que estão para baixo, que carregam esse sinal negativo. Então, quem tem seno menos meio vai ser o 7π sobre 6 radianos e o 11π sobre 6 radianos. Depois, olhando para o seno de x valendo 1. Quem tem seno valendo 1? Quem tem seno valendo 1 é o 90 graus, o π sobre 2 radianos. Lembrando que para cima são os valores positivos e para baixo os valores negativos. Então, aqui, bem em cima do meu ciclo trigonométrico, já que o raio dele é 1,
a gente vai ter o seno valendo 1, essa altura vai valer 1. Então, quem tem seno valendo 1 é só o 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Como que a gente vai escrever essa resposta final? Considerando o intervalo do enunciado. Ele quer todo mundo da primeira volta, do intervalo de 0 a 2π. Então, aqui não tem nenhum segredo, a gente vai colocar como resposta final os meus 3 valores que a gente achou aqui. 7π sobre 6, 11π sobre 6 e o π sobre 2 direto aqui. Não precisa do 2kπ, né, nessa resposta, porque ele não está procurando várias voltas, ele só quer na primeira volta. Então, a resposta são só esses 3 valores mesmo. Exercício número 4. Resolva a equação tangente de x mais cotangente de x é igual a 2 para x pertencente aos reais. Então, o primeiro passo é resolver essa equação. E aqui, a gente pode substituir cotangente de x, a gente sabe que é 1 sobre a tangente desse mesmo ângulo. Então, como é cotangente de x, aqui vai ser 1 sobre tangente de x. E aqui a gente tem uma fração. Para ajeitar essa equaçãozinha, a gente pode multiplicar todo mundo por tangente de x aqui. Se eu multiplicar todos os termos dessa equação por tangente de x, a gente vai ter um tangente de x ao quadrado aqui. Aqui, se eu multiplicar por tangente de x, ele vai cortar com esse denominador, então vai sobrar só o 1. E aqui do lado direito, se eu multiplicar por tangente de x, fica 2 vezes tangente de x. Passando esse 2 tangente de x para o outro lado, ele vai com o sinal negativo. E aqui a gente também vai resolver como se fosse uma equação de segundo grau. Porque aqui eu tenho um termo elevado ao quadrado, um termo elevado a 1 e um termo independente. Então, a gente vai resolver como uma equação de segundo grau. Então, vai ser menos b, então menos da fórmula, e o b é o menos 2, é quem está multiplicando tangente de x aqui. Então, menos 2, mais ou menos raiz de delta. E o delta é b quadrado menos 4ac. b ao quadrado, meu b é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4a, o meu a é quem multiplica o tangente ao quadrado, que é o 1, e o c é o termo independente, que também vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a vale 1, então 2 vezes 1. Resolvendo isso daqui, menos 2 é 2. Aqui dentro da raiz, menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, que 4 vezes 1 é 4. 4 menos 4 é 0. E aqui no denominador, 2 vezes 1 é 2. A raiz de 0 é 0. Então, tangente de mais ou menos 0 é 2. E daqui, como a gente está somando e subtraindo 0, e o 0 é o elemento neutro da adição, então ele não vai fazer diferença na nossa conta, vai sobrar o 2 dividido por 2. Então, a gente está procurando o ângulo que tem tangente valendo 1. O próximo passo, já que a gente já resolveu a equação, é identificar os arcos nesse ciclo trigonométrico. Então, quem tem tangente 1 é o 45 graus. E a gente vai traçar aqui os simétricos dele, porque além do 45, a gente tem outro ângulo que vai ter tangente positiva. Lembra que para achar tangente, a gente tem que traçar uma reta que passe pelo centro do meu ciclo trigonométrico, pelo meu ângulo e que bata aqui na tangente. Então, tanto 45 quanto 225 graus, ou π sobre 4 e 5π sobre 4, tem tangente valendo 1. Então, são esses dois ângulos que vão entrar na minha resposta, o π sobre 4 e o 5π sobre 4. Terceiro e último passo, vamos olhar o intervalo, o exercício, que é o x, o meu ângulo, valendo qualquer valor dentro dos reais. Então, aqui nesse exercício, para escrever nossa resposta final, a gente vai precisar escrever o 2kπ, considerando as múltiplas voltas. Então, eu vou escrever o π sobre 4, que é a nossa primeira resposta, mais o 2kπ, considerando várias voltas, ou o x pode valer o 5π sobre 4, nossa segunda resposta, mais as múltiplas voltas, com o k pertencente aos inteiros, como a gente já discutiu. Porém, tem um outro jeito que a gente pode escrever,
Por quê? Entre o π sobre 4 e o 5π sobre 4, a gente pode girar 180 graus aqui. A gente pode girar meia volta. De meia em meia volta, a gente vai batendo nesses ângulos. Então, em vez de escrever como duas partes separadas, a gente pode escrever como uma só. A partir do meu primeiro ângulo, que é o π sobre 4, a gente vai girar meia volta. Meia volta, em vez de 2π, que é uma volta, a gente vai usar o kπ. Então, ele está girando de meia em meia volta. E aí, ele já contempla essas duas respostas. E o k, como sempre, aqui dentro dos inteiros. Então, aqui são as duas respostas possíveis para esse exercício número 4. Então, eram esses os exercícios que eu tinha separado para a gente resolver juntos hoje. Espero que tenha ajudado vocês com esse tópico, que é um pouco complicado. Continuem estudando e bons estudos. Até a próxima aula.